do pastor começar, eu apresentar ele, vamos sair dos nossos lugares, vamos cumprimentar, vamos aprender o nome de alguém, desejar a paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão. A glória a Deus, Deus. Joaninha Buscapé. Estou aqui, ó. Opa. Aleluia. Pessoal aqui cumprimenta mesmo, viu, pastor? Tem sempre uma... O pessoal gosta mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal. Mais uma aula Palavra Viva, curso Palavra Viva. E acho que foi novembro, dezembro do ano passado. A gente esteve juntos. Pastor Eduardo, eu falei com ele que a gente estava começando a palavra, aliás, estava continuando a Palavra Viva. E ele disse assim: pastor, eu quero dar uma aula nesse teu curso. A aula do Pai Nosso. Eu gravei aquilo ali e cobrei ele essa semana, não, 2 semanas atrás. E ele disse: estou dentro. É essa mesmo que eu quero dar. E hoje, então, nós vamos ter o privilégio de ouvir o pastor nos ensinando sobre o Pai Nosso. Pastor Eduardo, quem não conhece o pastor Eduardo aqui? Vamos ver quantos novos aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, uns 40% não conhece o pastor Eduardo. O pastor Eduardo veio aqui há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás. 6 anos atrás, no início da igreja, ele estava para ir para o Uruguai, para fazer missão no Uruguai. Esteve aqui conosco, nos abençoou. Depois ele foi para o Uruguai, ficou cerca de 2 anos seguidos, direto, vivendo lá, desafio da mudança, da família, tudo isso. E há 4 anos atrás, mais ou menos, ele voltou, deixou uma obra iniciada lá, Madres de Oração, que continua. Ele vai voltar agora, quando é, pastor? Final de outubro ele vai voltar lá. Então ele continua aqui e lá. Eu sempre chamava o pastor brasileiro uruguaio. Ele continua sendo pastor brasileiro com uma obra, com o chamado que Deus deu a ele. Ele já testemunhou aqui no Uruguai. E a gente se tornou muito próximo, muito, assim, a gente tem uma visão um pouco parecida do Evangelho, dos problemas. E é bom a gente ficar junto de pessoas sérias, não é? De pastores sérios que valorizam a palavra. Por isso, toda vez que ele puder, essa porta vai estar aberta para ele, porque toda vez que ele vem aqui, a gente ri um bocado. Mais do que ri, muito mais do que ri, a gente é muito abençoado. Amém? Então, eu chamaria o pastor aqui, a esposa dele está acompanhando aqui, e a filhinha, cadê? Pode ficar de pé. A filhinha está lá atrás. A pastora, chama a pastora? Ela também não gosta, não. E ela também está aqui. Vamos saudar os irmãos com as nossas palmas de bem-vindos. Obrigado. Pastor, você é de casa, é contigo. Beleza.
Gente querida e linda de Deus, boa noite. Deus abençoe vocês, a paz, graça e paz. É um privilégio para mim estar aqui com vocês. Estou um pouco assim, meio aéreo, porque estou vindo de viagem, mas estou muito desejoso de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração nesse texto. Pai Nosso, não é? Uma oração clássica, um paradigma, é isso mesmo. Meu nome é Eduardo, o nome da minha esposa é Rita, o nome da minha filha Maria Eduarda, e a gente aprendeu a amar essa igreja. Essa igreja mora no nosso coração, essa igreja nos socorreu muitas vezes, todas as vezes que nós recorremos aqui, nós encontramos um porto seguro, encontramos uma resposta, gente orando, gente contribuindo, pastor ajudando a gente. Essa igreja foi parceira enquanto estivemos no campo missionário. Podemos dizer isso, que vocês estiveram no Uruguai conosco, e isso é um privilégio para nós, um privilégio também para vocês, de estar no campo missionário, pregando o evangelho lá. E eu diria que pastor Reinaldo é assim, gente descomplicada, gente que a gente pode falar o que for, entendeu? Amigo, marca o almoço, ele paga, é uma benção. Também, né? Já era demais, né? Acabou o óleo de peroba, passar na cara de pau. Pagar o almoço para ficar mais ou menos com o pastor, que está difícil. Pois é. Vamos abrir então as nossas Bíblias no texto que fica em Mateus capítulo 6, de 5 a 15. São 10 versículos. Acho que é isso, né? Vou ler um pouquinho antes, como se deve orar e tal. Mateus capítulo 6, de 5 a 15. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Que coisa linda, né? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Deus fala com a gente em nome de Jesus. Amém. O Pai Nosso é clássico mesmo. Jesus estava definindo o que é oração. Jesus estava estabelecendo um paradigma. Jesus estava oferecendo para nós um paradigma da oração. Não é que a gente tem que repetir essa oração, senão vira reza. Mas a gente tem que entender o que é oração. É por isso que antes ele diz: e quando orardes,
não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas. O que era a sinagoga? Sinagoga era o lugar onde tudo acontecia dentro de uma vila judaica, judia. Tudo, casamento, tudo. Jesus, por exemplo, estava numa sinagoga quando fez o primeiro milagre. Se ele não tivesse na sinagoga, não teriam ali talhas separadas para purificação dos judeus. Então ele pegou aquilo que estava preparado para a festa, para a purificação, talha de pedra, diz, enchei de água e servi. Os judeus iam se banhar. Eles eram tão grandes, as talhas, que o judeu entrava até o pescoço e saía do outro lado para poder dizer que se lavou, né? Em Israel, você vai se purificar para ir no lugar santo, você tem tipo uma cuia, um copo, com dois lugares de pegar. Você não pega num só, é uma caneca grande com duas alças. Por quê? Porque você vai usar uma para lavar a mão e não vai pegar onde está impuro. Você vai pegar no lugar puro, que já está purificado, para não se contaminar a mão que você já lavou. Chega a esses detalhes assim absurdos. Então, a sinagoga era esse centro que catalisava toda a cultura e a religiosidade, a espiritualidade do lugar. E eles gostavam, ele está dizendo que os hipócritas gostavam de orar em pé nas sinagogas. Até hoje, eles oram balançando o corpo. Balançando o corpo. Num Shabat em Jerusalém, você pode ver o judeu sai das suas casas, porque nem foto pode tirar, né? Você não pode tirar uma fotografia, porque diz que não pode fazer fogo, então nem fotografia, flash é fogo, então luz é fogo, então não tira. Então, eles saem das casas e vão para os hotéis, os que podem, né? E a maioria pode. Então, vai para o hotel para não nem cozinhar, né? E você vê os mais estranhos chapéus. Quanto mais aparecido for, melhor. Porque eles dizem que isso é orar com toda a mente, com todo o coração e com todas as suas forças. Então, por isso que eles balançam o corpo enquanto oram e tudo. Mas, na verdade, Jesus está denunciando isso, dizendo para serem vistos dos homens. E se em verdade eles já receberam a recompensa. Por que eles já receberam a recompensa? Porque a missão do povo judeu foi cumprida. Porque a missão do povo judeu foi trazer a criança para a história, para o bem da humanidade. Israel cumpriu a missão. Agora a missão é da igreja. É levar a criança para a humanidade, para o bem da história. Está comigo ou não? Então está cumprida a missão do povo judeu. Agora a missão é da igreja. O povo de Deus somos nós, a igreja. Porque o véu foi rasgado. E não há separação mais. Está certo? Então, ele diz, tu quando orares, entra no teu quarto. Jesus está falando de quê? Jesus está falando de um lugar. Ele usa o quarto para dizer que oração não é aquilo que você diz, mas o lugar para onde você vai. Então, eu vou repetir. Oração não é o que você diz, é o lugar para onde você vai. Então, só os lavados e remidos no sangue do Cordeiro podem orar. Por quê? Porque quando a gente ora, o convertido, nascido de novo, ele não está falando algo, ele está indo ao trono de Deus. Quando eu digo em nome de Jesus, Pai, ou eu digo Pai Nosso, eu estou indo ao trono.
ninguém entra diante do trono se não for lavado e remido no sangue do Cordeiro. Hebreus fala isso. É o novo e vivo caminho que ele inaugurou, a saber, o seu próprio sangue. Então, nós não entramos diante de Deus por causa do louvor, não entramos diante do trono de Deus por causa da adoração, não entramos diante do trono de Deus por causa da música, não entramos diante do trono de Deus por causa da nossa concentração, da nossa espiritualidade, nós entramos diante do trono de Deus por causa do sangue. Assim como no Novo Testamento, o que dava acesso ao sumo sacerdote era o sangue que ele levava no Antigo. No Antigo Testamento, levava o sangue. Nós levamos o sangue do Cordeiro. E a oração é esse caminho que a gente percorre. Então lembre-se, quando você orar, você precisa ter um motivo. E vê lá qual o motivo que você vai apresentar diante do trono. Porque quando você fala assim, Pai, em nome de Jesus, você entra no trono, na sala do trono. E o Pai diz, pode falar, filho. Porque você sabe, você estava morto. Quem nasceu morto aí? Levanta a mão. Eu nasci morto. E aí a graça de Deus foi lá na morte. E disse, me dá o Eduardo. Aí a morte diz assim, mas para estar o Eduardo eu tenho que ter um substituto. E a graça de Deus diz assim, eu vou te dar um substituto. Então beleza, qual é o substituto? O Cordeiro. O Cordeiro? Opa, aí é boa troca. Então toma aí o Eduardo morto, me dá o Cordeiro morto. A graça de Deus deu o Cordeiro morto. Aí a morte recebeu o Cordeiro morto e perguntou, mas que vantagem tem? O Eduardo está morto, o Cordeiro está morto, 6 por meia dúzia. Aí a graça de Deus disse assim, olha aí para o Cordeiro. Está se mexendo, está ressuscitando. E agora? Porque você, morte, não tem poder sobre o Cordeiro. Agora olha para o Eduardo. Está se mexendo também, está ressuscitando. Exatamente. Você, morte, não tem poder sobre o Cordeiro, mas o Cordeiro tem poder sobre Eduardo. Está manifestando o poder da ressurreição no Eduardo. Isso é conversão. É ser recriado em Cristo. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O Espírito Santo vem habitar em nosso coração e nós nos tornamos nova criatura. É uma recriação. Está entendendo? Está comigo ou não? Então, esse é o poder. Eu fui ressurgido, ressurreto. Não é qualquer coisa. Aí, o Filho, Cristo, pegou pela mão e me levou no trono. E disse o quê? Esse aqui eu recriei. E recriei para ser filho. Então adota ele, Pai, e dá a ele o mesmo direito que eu tenho diante de ti. Esse é o poder que habita em nós. É melhor a gente voltar para o Pai Nosso, senão a gente não... Né? Então, primeiro, oração não é o que você diz, é um lugar para onde você vai. Tá bom? E você vai pelo sangue do Cordeiro. Ficou claro? E só pode ir quem tem o sangue, quem foi recriado. Quem recebeu o poder da ressurreição. Não é? E nós podemos orar pelas outras pessoas. Nós podemos orar por um parente que ainda não é recriado. Que não ressurgiu, ainda está morto. Senhor, manifesta o poder da ressurreição nele. Manifesta, Senhor. Meu pai orou 40 anos pela minha tia. 40 anos, não foram 40 dias. Um dia,
Quando eu fui chamado para o Uruguai, Deus resolveu dar uma rasteira na minha tia. E ela, num beco em Arraial do Cabo, se converteu. Sem órgão tocando, sem nada. Grupo de louvor, sem nada. Um beco em Arraial do Cabo. Eu perguntei a ela, o que houve? Ela disse assim, eu não sei, mas parece que eu vinha numa estrada e dobrei uma esquina e encontrei Deus. E Deus me deu um soco no fígado. Ai. Ou então tirou meu tapete debaixo de mim. E eu perdi as minhas referências. Eu disse, que coisa linda, né? Igual Saulo de Tarso, né? Achando que estava por cima da carne seca e plá, cai e fica cego, perde as referências. Então, você precisa entender isso e ir para o lugar da oração. Não é um lugar físico, gente, é um lugar espiritual. Um lugar espiritual. Você tem que ter motivo para entrar lá, né? Isso é troço sério, negócio sério. Tem gente que entra assim, Senhor, e tal. Aí Jesus diz assim, bom, entendido isso, vamos entender como é que a gente entra lá, o que a gente fala nesse lugar. Aí ele diz, portanto, quando você entrar nesse lugar, você vai falar assim, ó, Pai Nosso. Fale, Pai Nosso. Mas hoje está difícil a gente ouvir isso. A gente fala Pai Meu. A gente ouve Pai Meu, porque a espiritualidade está tão egoísta, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Se Deus tiver uma benção aqui hoje, dá para mim, porque eu sou mais necessitado, não é? Mas a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o Pai é nosso. Então a oração do Pai Nosso nos ensina que o Pai fala com cada um de nós pessoalmente, mas não recebe nenhum de nós sozinho. Falar, ele fala individualmente, mas para receber só recebe a comunidade. Quando você fala Pai Nosso, você está levando todo mundo junto. Pelo menos essa comunidade imediata. Quando você fala assim, Pai, você está orando junto com a igreja. Uma coisa que a gente tem que entender é que Deus abençoa a igreja, gente. É a igreja que é abençoada. É a comunidade. Por que Deus ama esse negócio de reunião? Porque Deus é reunião. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. É uma reunião. Ele disse, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Porque Deus é reunião, Deus é família. Então Deus ama esse negócio de estar junto. Quando Ele vê a gente junto, agora não é só a gente junto aqui, é a gente junto na consciência de que eu participo da sua vida espiritualmente. Não tem jeito. Você faz parte de mim. Você vai morar no céu. Quando ele diz assim, não turbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele não disse, no céu há muitas casas. Ele disse, na casa de meu Pai há muitas moradas. A palavra no grego é monê. Monê é quarto. É porque o Pai quer todo mundo morando na mesma casa. Entendeu? Aí o irmão virou para mim, uma irmã disse assim, meu santo não bate com daquela irmã. Eu disse, qual das duas está endemoniada? Alguma coisa está errada, não? Não? Você conserta com aquela irmã que Deus te deixa a eternidade toda morando no mesmo quarto com ela, hein? Já pensou? Você não gosta dela aqui, fica a eternidade toda com ela no quarto, já pensou? Acorda e dorme com a irmã no mesmo quarto. Conserta logo aqui, hein? Tá louco. É, mala. Vai para ver onde você vai parar. Sempre que a gente entra na presença do Pai, a gente leva todo mundo. Não tem como. Você faz parte dessa igreja? Você faz parte dessa comunidade? Você está aliançado com esse ministério? Quando você fala Pai, você está falando Pai Nosso. Você está levando todo mundo. Ele vai te ouvir individualmente, mas receber, ele está recebendo a igreja toda. Porque senão não era Pai Nosso, era Pai meu, Deus meu. É Pai Nosso, é Deus nosso.
Então, primeira coisa que a gente descobre é o caráter comunitário de Deus. Deus é comunidade. Né? Eles fizeram uma aliança. Antes de tudo, eles fizeram uma aliança. Aliança só se faz entre iguais. O que nós vemos na Bíblia é o reflexo da aliança que a Trindade fez antes da fundação do mundo. E o Pedro vai falar disso. Não é nem o Paulo que fala isso. Mas o Pedrão, nosso irmão, discípulo de Jesus e apóstolo, vai falar disso. E a aliança que eles fizeram foi assim. Deus disse, eu vou criar homens que vão pecar. Deus sabia ou não sabia? Deus não criou para pecar, mas Deus sabia que ia pecar. E ele disse assim, mesmo assim eu vou criar homens que vão cair. Aí o filho diz assim, então eu vou me esvaziar e morrer na cruz para entregar o meu sangue para sustentar isso. Por isso que o Pedro diz assim, o sangue do Cordeiro foi conhecido com efeito, diga com efeito, antes da fundação do mundo. Porque houve uma aliança entre eles. E o Espírito Santo diz assim, e eu vou habitar homens pecadores. Ele não habita você? Essa foi a aliança que eles fizeram entre si. E aí eles disseram, haja luz e houve luz. E tudo se fez. E tudo foi sendo criado para a sua glória, por amor. O amor de Deus sustenta o universo até hoje. Por quê? Porque o universo é feito de coisas opostas, seco, molhado, alto, baixo, fundo, raso, tudo é feito de... E os opostos, ou seja, o universo deveria colidir e terminar. O que sustenta isso? O amor de Deus. O amor de Deus sustenta esse caos até hoje. Até Jesus voltar para fazer novo céu e nova terra. Lá não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter pranto. Só ler Apocalipse lá que você vai ver a bênção que vai ser. Você vai estar lá, não? Então, eu também. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. O que é santificar o nome? Antes, deixa eu falar aqui da experiência original de Jesus de chamar Pai. Isso aqui, Jesus quebrou todo o paradigma, porque a palavra que ele usa é Abba, que quer dizer papaizinho. Inimaginável chamar Deus de papaizinho. Lá no interior do país, a gente chama véi, não sei o quê. Ah, porque o meu véi. É a mesma coisa de chamar, chegando, velho. Seguinte, vou chamar Deus de velho, pega mal. Mesma coisa. Mas Jesus diz assim, olha, quando você orar, chama assim, ó, velho. É a mesma coisa que Jesus está dizendo. Abba. Abba é papai querido. Paizinho. É uma linguagem infantil, doméstica. É uma linguagem que o judeu usava para os velhos. Uma linguagem que os adultos usavam para os seus pais. Paizinho. Paizinho. Paizinho querido. Papai. Deus era Deus. Yahvé. Aí Jesus vem e diz assim, paizinho. Quando você orar, você pode falar paizinho. O Deus cristão é o único que se chama de pai. Seria quebrar o sentido de respeito para com Yahvé. Escandalizar os piedosos. Mas, contudo, Jesus, em todas as orações que conhecemos, se dirige a Deus com essa expressão. Paizinho querido. Olha só, só nos evangelhos são 170 vezes.
170 vezes Jesus usa Abba. 15 vezes em Lucas, 4 vezes em Marcos, 42 em Mateus, 109 em João. Paizinho, paizinho querido. Jesus então se dirige a Deus como uma criança, uma criancinha. Jesus não apenas invoca a Deus como Pai querido, mas nos ensina a invocá-lo como Pai celeste. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus. Aí diz, santificado. O que significa santificar? Alguém pode me dizer? Exatamente, santificar. Mas não é só separar, botar de lado. É separar com uma ação específica. Separar para louvar. Separar para adorar. Separar para dignificar. Então, santificado seja o teu nome. Santificar. Santo na Bíblia quer dizer justo, perfeito, bom, puro. Quando ele fala santificado seja o teu nome, ele está dando duas dimensões. Vamos acompanhar. A primeira define o ser. A segunda define o agir. Vou repetir. A primeira define o ser. Deus é santo. A segunda define o agir. A primeira articula com como é Deus, a natureza de Deus. Deus é santo. A segunda vai falar da ética de Deus, de como age Deus. Deus não só é santo, mas ele age com santidade. Ele não é só puro, ele age com pureza. Ele não é só justo, ele age com justiça. Ele não é só perfeito, ele age com perfeição. Ele não é só bom, ele age com bondade. Tá certo? Então existem duas dimensões aí, quando ele fala santificado seja o teu nome. Eu louvo o teu nome, Pai, porque eu adoro o teu nome, eu separo o teu nome. Por quê? Porque o teu ser desemboca praticamente em tuas ações. Não é que as suas ações demonstram quem o Senhor é. O Senhor é primeiro, mas o Senhor age também. Então, o teu ser é como uma cachoeira que me inunda de ações. O Senhor é um Deus de revelação. O Senhor se revela. O Senhor se derrama sobre nós em bondade, em justiça. Então a gente diz assim, eu tenho muita fé. Geralmente quem diz isso não tem fé, né? Geralmente quem diz, eu tenho muita fé comigo, não tem fé nenhuma. Porque quem tem fé, né? Essa semana eu tive com um grão de mostarda na minha mão. Né? Um grãozinho de mostarda. Rapaz, aí o que eu entendi realmente que se tiver de fé como um grão de mostarda, eu disse assim, Jesus, eu já assumi, né? Grão de mostarda pequenininho, mas quase microscópico, né? Muito pequeno. E a gente acha que fé é crer no poder de Deus. Por que você tem fé? Porque eu creio em Deus. Que você crê em Deus, que Deus pode as coisas, Deus pode todas as coisas, gente. Pode, você crê nisso? Isso não é fé, isso é lógica. Se é Deus, pode tudo. O que é fé, então? Fé é crer que um Deus todo-poderoso, absolutamente suficiente e contente, é também todo amoroso. Ama pessoas como nós. Isso é fé. Porque eu não confio no poder de Deus, eu confio no amor de Deus. Porque o poder de Deus, ele ser poderoso, define ele distante de mim. Mas ele ser amoroso, me traz ele para perto.
Então, fé é crer no amor de Deus. E qual é o amor de Deus? Como é que a gente entende? Não dá para entender. Um ser absolutamente contente, que se esvazia, habita entre nós como ser humano, sobe na cruz do Calvário, passando vergonha por mim e por você. É isso que Paulo, quando descobre isso, fala o quê? Miserável homem que eu sou. Eu sou miserável. Eu não poderia entender, eu não consigo entender um negócio desse. Como é que Deus pôde gostar de mim? Porque quem não se vê miserável não alcança misericórdia. Porque misericórdia é miserável no coração. No coração de quem? De Deus. Miserável. Córdia, coração. Então, quem não se vê miserável não alcança misericórdia. Não estão falando de autoestima, gente. Porque hoje a gente fala de autoestima na igreja. A autoestima é uma coisa. Espiritualmente, eu sou miserável. Só eu sei quem eu sou. Vocês não me conhecem. A pessoa que mais me conhece aqui chama-se Rita. Essa linda mulher, casada comigo, feliz. Né? Tal. Ela me conhece muito, mas tem coisa em mim que ela não conhece. E tem coisa em mim que nem eu conheço. E Deus conhece tudo. Tem coisa em mim que eu digo, meu Deus, não é possível. Não é possível que eu... Você já acordou de mau humor? Quem já acordou de mau humor? Hoje é dia de confissão. Levanta a mão. Levanta a mão. Cotovelo depois do ouvido, né? A confissão só vale se o cotovelo passar depois do ouvido. Ó. Já acordou de mau humor, gente? Que isso? Qual o motivo? Já acordou de mau humor sem motivo? Levanta a mão, confessa. Já sonhou com seu cônjuge, brigando com seu cônjuge que levantou de mau humor? E a pessoa, o seu cônjuge, seu marido ou sua mulher diz, bom dia, amor, bom dia. Tá vendo? É. Você vai fazer um cafezinho, se quiser, tá lá. Fez nada você. Coisa esquisita. De onde vem isso? De um ser corrompido pelo pecado. Um ser que desequilibrou nesse processo todo. Que o Espírito Santo está consertando. Que o Espírito Santo conserta as motivações. E tudo isso através da consciência da oração. Então, a primeira dimensão de santidade, de santificação, do santo, de ser santo, define o ser. A segunda define o agir. Não só como Deus é, a natureza de Deus, mas como Deus age. Todo mundo até aqui, amém? Alguma pergunta? E quando não tem pergunta, ou entendeu tudo ou não entendeu nada. Eu fico preocupado quando não tem pergunta. Então, santificado seja o nome, venha o teu reino. Quem quer ir para o céu aí diz amém. Mas a oração manda o céu vir. Você manda orar para o céu vir. E agora? E agora desfaz esse nó aí, filho. O problema é que quem quer ir para o céu tem que orar para o céu vir. Venha o teu reino. É Pai Nosso, porque a gente ora levando todo mundo. Né? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Qual é a vontade de Deus?
Porque a gente ora assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí a gente passa essa parte, venha o teu reino. Seja feita a minha vontade, porque eu não tenho poder. Eu gostaria que o Senhor fizesse a minha vontade. Nossa oração sincera seria essa, não é não? Né? Oração sincera é um negócio sério. Porque, por exemplo, eu já fiz orações insinceras. Fui visitar uma mulher, com problema no coração, morrendo, CTI. Minha oração sincera seria: Senhor, prepara a família, porque ela vai morrer, então consola a família, Senhor. Essa seria a oração sincera. Aí eu fiz uma oração insincera. Eu fiz: Senhor, cura, meu Deus, tem misericórdia e tudo. E Deus resolveu ouvir. Eu acho, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Como convém a quem? A Deus, né? Porque como a nós, a gente convém. Eu sei orar como convém a mim. Senhor, o senhor sabe que eu estou na pior, estou precisando aí. O senhor dá um jeito aí e tal, não sei o quê. A gente não sabe orar. Mas aí o Espírito Santo conserta a oração. A Bíblia diz. Essa é a colher de chá do que Deus dá para a gente. Porque a gente ora errado e o Espírito Santo diz: não, não é nada disso aí. Você está, coitado, equivocado. Com os problemas aí, o senhor sabe. O negócio é o seguinte: vamos aproveitar a oração dele. O Espírito Santo faz isso toda hora, gente. Toda hora o Espírito Santo faz isso. Né? Porque a gente não sabe orar como convém. A gente ora como convém a nós. E a Bíblia está dizendo só: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É total dependência de Deus. Eu já vivi total dependência de Deus. Assim, e vivo total dependência de Deus. E mesmo que você tenha um bom emprego, um bom salário, você tem que aprender a viver total dependência de Deus. Por quê? Porque ele diz assim, ó: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A nossa oração seria: o pão de todos os dias dá-nos logo hoje, para a gente garantir geral. É ou não é? Mas é o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão é de quem, gente? Ih, aí pegou. Você quer orar essa oração ou não? O pão nosso, ou a gente fala: o pão meu de todos os dias dá-nos hoje, logo agora. Não é assim que a gente ora? Dá-me hoje o pão meu de todos os dias. Não é assim que a gente ora? Não, presta atenção. A gente: Senhor, garante, Senhor, eu quero passar no concurso público, Senhor. Então é o pão meu de todos os dias da minha vida, me dá logo hoje. Não estou falando mal do concurso público. Eu estou dizendo que a nossa consciência é outra. Aí a Bíblia ensina a gente a orar assim: o pão nosso de cada dia, só de hoje, dá-nos hoje. Quando eu falo o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, eu estou dizendo para Deus assim: me faz a tua padaria. Se alguém precisar de pão, pode vir a mim. Aí pegou, né? Aí pegou. Pastor Paulo Capelete, um louco que mora em São Paulo, pastor de uma igreja e tal, morava tranquilo, evangelizava uma menina, tal. Um dia a menina sumiu, apareceu 4 anos depois, não sei, já com 16 anos, menina era de rua. Aí a menina grávida, eu disse: ô menina, cadê onde você estava? Tal. Ah, pastor, eu gostava muito que o senhor falava, as histórias eram até bonitas e tal, mas depois que o senhor falava, a gente tinha que dormir na rua. O senhor levava a gente para comer e tudo, mas a gente precisa comer todo dia, pastor. E aí vinha a polícia, batia na gente, a gente ia dormir na chuva.
Menina, eu vou tirar você dessa vida hoje. Agora eu tenho um homem que me ama, que é o dono do prostíbulo. E eu trabalho aqui, estou grávida. Agora não dá mais tempo. Aí o Espírito Santo falou no coração dele assim: perdeu, Paulo. Perdeu. Esse homem chegou em casa e falou para a esposa: você quer que Jesus esteja na nossa casa? Ela disse: quero. Então vamos vender esse apartamento, comprar uma casa, e todo mundo que chegar, a gente vai acolher dentro de casa. Hoje ele mora com 4 travestis, 2 prostitutas, um traficante, um ex-traficante, já morou com um assassino, um ex-assassino, vários moradores de rua. A família dele tem 37 pessoas. Ele não tem tranca na porta. Dorme com a porta aberta. Também, com tanta gente doida dentro de casa também. Tranca para quê, não? É um chamado específico, tá, irmão? Não estou dizendo que você tem que fazer isso, não. Um dia ele tinha um rapaz lá que... Gente boa, rapaz. Gente boa. Como é o nome, né? Não lembro do nome do camarada. Doce de pessoa. O único problema é que ele tinha matado 6 pessoas, entendeu? E resolveu ser o guarda-costas do pastor. Onde o pastor ia, ele ia. Ele achava que era segurança do pastor. Aí um dia o Paulo disse: vamos na pizzaria. E chegou na pizzaria com 37, né? Pessoa, 4 travestis, imagina, parecia a família Adams, né? Entrando, só faltava a mãozinha, né? Nego torto, puxando a perna. Aí o gerente esbravejou, falou um monte de coisa, ofendeu eles. Aí o cara falou assim: pastor, ele ofendeu nossa família, né? Aí disse: ofendeu. Você ficou triste, né, pastor? Fiquei. Quer que eu mato ele agora? Não, fulano, você não mata mais ninguém, rapaz, você é crente. E é mesmo. Ele ia viajar, deixava esse cara lá, a família, o filho, né, e tudo. E esse ia viajar, voltava e dizia assim: fulano, minha família está bem, você não matou ninguém, não. Esse cara hoje está trabalhando numa chácara, excelente, já se recuperou, está na bênção mesmo. Ô, gente, nós somos a padaria de Deus. Um irmão na China, ele tinha plantação de arroz e tinha irrigação lá, e aí os chineses iam lá e sabotavam. Ele consertou a irrigação dele, aí os chineses foram sabotar, os vizinhos. Aí ele foi lá, consertou, 3ª vez, os caras sabotaram, aí não aguentou mais, chamou os presbíteros da igreja e disse assim: olha, eu queria que vocês me dessem uma palavra de Deus. Aí os presbíteros disseram: nós vamos orar e vamos ver o que Deus fala. Oraram uma semana, jejuaram uma semana, e vieram e falaram para ele assim: olha, Deus mandou dizer uma coisa para você fazer o sistema de irrigação de todos os seus vizinhos, e depois consertar o seu. Se foi Deus que falou, então tá bom. Quando Deus fala, a gente não discute. Fez a irrigação de todos os vizinhos, depois consertou o dele. E aí um dos vizinhos os vizinhos vieram, um dos vizinhos falou: você sabia que era a gente, não é? Que estava fazendo esse mal a você? E disse assim: sabia. E por que você fez esse bem a nós? Ele disse assim: porque Jesus faria o mesmo. Porque Jesus faria o mesmo. Quando alguém sofre alguma coisa e vai para a televisão falar: eu quero justiça, na verdade o que ela está falando é: eu quero vingança. Porque justiça é perdão. Justiça é perdoar. A justiça de Deus sempre vai trabalhar para perdoar. É por isso que ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores.
De outra forma, poderia ser: só nos perdoe se nós perdoarmos a quem nos está devendo. Você pode orar assim? Senhor, só me dê perdão se eu perdoar. Tá louco? Seríssimo. Lembre-se que você não está falando, você já foi na presença do Eterno. Você está dizendo algo na presença de Deus. Você vira e diz assim: perdoa a minha dívida, a nossa dívida, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ui! E não nos deixes cair em tentação. Quando o Pai perdoa, isso lhe é próprio. Quando nós perdoamos, é um milagre. Por isso, o nome de Deus é santificado quando você perdoa. Por isso ele disse: santificado seja o vosso nome, perdoa a nossa dívida, como nós perdoamos. Deus perdoar é algo que ele faz naturalmente. O ser dele é justo, é perdoador. O problema é que nós não conseguimos perdoar. Nós temos problema com aquela pessoa que nos ofendeu em 1945? Alô? Você está aí? Responde. Alô? Não está não? Alô? Que amém, gente? Você tem telefone assim, gente? A pessoa fala: alô, você amém. Alô é alô, gente. A parte do senhor que é amém. Alô? Atende o telefone aí, ó. Um dia eu estava tão animado, estudando sobre o Espírito Santo, o telefone tocou da casa, eu atendi, aleluia. A pessoa disse: está bem, pastor. Isso foi lá em Minas, rapaz. Mas alô é alô, né? Quando o Pai perdoa, ele está fazendo aquilo que é inerente a ele. Quando nós perdoamos, é um milagre de Deus na nossa vida. Larga esse negócio para lá. Marido e mulher. Marido e mulher. Que não perdoa. Não perdoa. Aí passa um ano. Mas ano passado você falou isso no dia 8 de outubro, às 8h45 da manhã. Em frente à geladeira. Pelo amor de Deus, gente. Já passou, querido. E está orando, achando que a oração está sendo respondida. Está bloqueado, querido. Não perdoou. Lá em casa a gente tem um acordo. Pode brigar o que for, porque casal briga, irmão. De vez em quando. É. Ué, não é não? Você é normal também, amém? Está comigo? Glória a Deus, hein? Amém. Senão, alô. Né? Mas o sol não pode se pôr sobre a ira. Antes da meia-noite a coisa tem que consertar. Consertar. A Bíblia diz, ué. Entendeu? E a gente, olha só, o negócio é o seguinte: estou muito afim não, hein? Mas não estou querendo mais. Tá bom, tá bem, tá bom. Amém. Passa um azeite aí, pronto, acabou. Entendeu? E pede a Deus para perdoar mesmo. Perdoar mesmo. Acabou. Não há problema. Porque tem gente que, né? Principalmente casal. Tem mulher com 30 anos de casada ainda brigando por causa de toalha molhada em cima da cama. Gente, pelo amor de Deus, ele não vai mudar, gente. Ah, para. A toalha molhada em cima da cama. Gente. Aí a mulher vira para mim: meu marido não me ajuda. Gente, homem é igual cachorro. Homem tem que ter ordens diretas e claras. Eu estou falando sério. Esse negócio de eu não me ajuda. É assim, ó, meu filho, olha só, presta atenção.
Você vai lavar esta louça, vai enxugar com este pano e colocar neste armário. É assim, gente. Senão a nossa cabeça embola. Lava a louça, me ajuda, eu começo aonde? Ajuda. E cachorro é assim. Fez tudo certinho, biscoito. É bênção. Também, né? Fez tudo certinho, dá um biscoitinho. Aí o biscoito você inventa aí, né? Ô, gente, tem que ser assim, gente. Experiência própria só funciona com biscoito, mas isso aí é detalhe. Gente, por favor, é ordem clara. Homem, né? Homem, ordem clara. Vocês conseguem pensar em 10 coisas ao mesmo tempo. Nós não conseguimos. Nós temos nossas limitações. Como diz o Cláudio Duarte, nós temos a caixa do nada. Não, a gente chega em casa, tem que estar uma caixa do nada, abre a caixa do nada. Deixa o camarada lá na caixa do nada, gente, por favor. Aí, não me ajuda. Não me ajuda, você não dá ordem clara. Passa a fazer isso. Rita está lá fazendo as coisas, ainda bem que ela saiu. Mas está falando uma coisa, como que eu posso ajudar? Ela faz isso, isso, isso. Pô, beleza, já sei o que eu vou fazer, certinho. Pronto. É simples. Vai ter gente aí amanhã na faxina, vai ser uma benção, não é não? Fortalece mesmo. Perdoa nossas dívidas. Não nos deixe cair em tentação. Que tentação é essa? A tentação de Jesus é o exemplo de todas as tentações humanas. São os graus de tentação. Né? Então, tentação da fome, da coisa básica, da sobrevivência. E é o que difere as pessoas. O que difere a dona Isaura, que mora no Tocantins, da dona Isolda, que mora na Barra da Tijuca, são as tentações. São seres humanos iguais. A diferença são as tentações. Porque a Isaura, a tentação dela é colocar comida na mesa para os filhos. E a dona Isolda, a tentação dela é parecer em caras. Ela quer sair na capa de caras. É o sonho dela. É tentação. Então, o que difere a gente são as tentações. Quem somos nós? Quem somos nós? A igreja. Nós somos aqueles que voltaram da rebelião. Porque Lúcifer levou. Quando levou Adão para a rebelião, porque Lúcifer era um rebelde. Concorda comigo? Sim ou não? Sim. Quando ele tenta o homem e o homem cai, ele leva o homem com ele. E com ele todos os homens. Porque um pecou, todos pecaram. Então nós fomos todos para a rebelião com Lúcifer. Nós somos rebeldes por natureza. A Bíblia diz isso em Efésios 2. Quem é a igreja do Senhor? Aqueles que voltaram da rebelião. E que precisam orar dizendo, Senhor, não deixa a gente voltar para a rebelião. Nos mantém aqui firmes, Senhor. Porque a nossa tentação é ser rebelde contra Deus. E quando que eu sou rebelde contra Deus? Quando eu quero ser Deus. Quando eu quero decidir o meu destino. Quando eu quero dizer assim, é o meu sonho, é a minha vontade. Eu já vi gente dizer isso. Gente, mas você tem certeza que é de Deus? Não tenho certeza não, mas é o meu sonho. Isso é o espírito da rebelião. Eu também já vi gente dizer assim, olha, é bom demais, é uma oportunidade tanto, mas Deus não confirmou no meu coração, eu não quero. Esse é o espírito da obediência. A Bíblia diz, orai e vigiai. Orar, você sabe o que é, e vigiar. O que é? A gente acha que é viver assim, né? Não.
Vigiar é orar contra você. Porque a gente sabe orar a favor, mas não sabe orar contra. Orar cuidando do coração. Senhor, vê aí, Senhor. Ixi. Nossa, essa motivação. Estou fazendo isso por vaidade. Senhor, tem misericórdia. Jesus, eu sou vaidoso. Eu tenho um amigo chamado Daniel Rebochedo. Ele é pastor de Jocum, em Montevidéu. E ele prega, ele pode pregar. E prega bem. Mas ele prega, ele viaja, e prega aqui, conferência em Chile, e volta em Colômbia, e volta em Peru, e vai em Paraguai, e volta em Brasil, e vem. Um dia ele está no avião, diz assim, Deus, muito obrigado pelo privilégio de ser um pregador da tua palavra. O Senhor falou assim, Daniel, você é um religioso. Que isso? Ele disse, Daniel, você é um religioso. E Deus começou a ministrar no coração dele, mostrando a ele as coisas que ele fazia, que na verdade não eram para agradar a Deus, mas para agradar ele próprio. E ele compartilhou isso conosco. Ele disse, gente, Deus me destruiu naquele avião. Quando o avião pousou, eu disse assim, podia ter explodido, que era melhor. Deus amassou ele. Disse, Daniel, olha isso aqui, você está fazendo isso aqui por causa disso. Tem nada de glorificar meu nome aí. Lembre-se, gente, a nossa vida é para santificar o nome do Senhor. Santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, a tua vontade seja feita na terra como no céu é feita. Tua vontade é feita no céu, que seja feita na terra. O pão nosso de todos. Eu quero ser tua padaria, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Sabe por quê, Senhor? Porque nós perdoamos aqueles que nos devem, então perdoa-nos também. Não nos deixes cair em tentação, nós temos orado e vigiado, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Livrar do mal não é livrar do acidente, livrar do assalto. É livrar do maligno. Existe um espaço, quando Jesus fala assim, vem aí o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Ele não tem espaço. Os demônios sabiam quem era Jesus. Como? Se os demônios estão nas trevas e nas trevas não tem revelação. Como é que eles sabiam? Porque eles olhavam para Jesus e diziam, não existe um só lugar nele que eu possa entrar. Deve ser ele o Filho de Deus. Nada tem em mim. Os demônios têm que olhar para nós e não ver o espaço. Só tem um jeito. É fruto do Espírito. Benignidade é fruto do Espírito. O que é benignidade? Bondade é uma coisa, benignidade é outra. Bondade é fazer o bem. Benignidade é pensar o bem. É ver o bem em tudo. Estava com uma pessoa essa semana, os 10 últimos dias, e a pessoa disse assim, eu sempre vejo o lado mal da força. Ele vê sempre, essa irmã, hein? Olha o sapato dela. Esse irmão, que apareceu, ó, deu um abraço no pastor. Isso é malignidade. Benignidade é crer em santidade, é crer em pureza, é crer que o irmão não tem outros interesses. E se tiver, o problema é dele, não estou nem aí. Eu estou na minha, estou vendo coisas boas, benignidade, eu estou vendo bem, eu estou enxergando bem. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Livra-nos do mal, livra-nos da malignidade, livra-nos do espaço satânico que há em nós. Livra-nos disso, Senhor. Essa é a oração, Pai nosso. Pois teu é o reino, pois teu o poder, pois tu é a glória. Amém.
Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Não é uma oração para ser repetida, como reza. É uma oração para ser paradigma. Para quando nós entrarmos na presença de Deus. É uma oração para se tornar consciência. Para quando nós entrarmos na presença de Deus. Porque oração não é o que se diz. Oração é um lugar para onde você vai. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Se tiverem alguma pergunta, fique à vontade. Pastor. Alguma pergunta? Você acabou exatamente no horário, hein, cara? 9h30. Você tem que me ensinar a fazer isso. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus pela vida dessa família. Vocês, por favor, venham aqui. Quando é que ele volta, irmãos? Amanhã? Olha só, na próxima aula está difícil por causa da Copa. Se houver aula, será no dia 13 de junho. Se houver. Então, só venham se eu confirmar no púlpito e na internet. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa família, pelo pastor, sua esposa Rita, sua filha, por tudo que tu tens feito através da vida dele, por tudo que tu tens feito e vais de fazer, Senhor amado. Não só aqui no Brasil, mas lá no Uruguai, Senhor. Que esse movimento de mães de oração continue crescendo segundo a tua vontade. E que vidas sejam abençoadas, famílias sejam abençoadas através desse movimento. E que essa palavra que foi ensinada, Senhor, caia sobre o nosso coração, faça-nos refletir e mudar de alguma forma, Senhor amado. O peso dessas palavras diante de Deus, Pai, não possam ser mais realizados do jeito que era, Pai. De forma mecânica, sem responsabilidade, Senhor. Só o fato de ser padaria, Senhor, já modifica nossa maneira de pensar, Senhor amado. Obrigado por tudo e por cada vida que veio até esse lugar nessa noite. Que todos sejam ricamente abençoados no nome de Jesus. Leva-nos agora em segurança aos nossos lares e um bom descanso, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia.